Olá, boa noite a todos, como estão? Hoje a gente vai falar, da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a nossa norma regulamentadora 5, tá? Qual que é o objetivo da CIPA? A CIPA tem como objetivo implementar atividades, sugestões e recomendações visando melhorar as condições do meio ambiente de trabalho. Deverá observar e relatar condições de riscos e solicitar medidas para reduzir e ou neutralizá-los. Deverá também abordar as relações homem-trabalho, objetivando a melhoria contínua das condições de trabalho para a prevenção das doenças ocupacionais do trabalho. Constituição da CIPA. A CIPA é obrigatória para as empresas públicas e privadas que possuem empregados com vínculo empregatício regido pela CLT. Então, toda empresa que tem vínculo empregatício com a CLT, toda empresa que possui empregados com vínculo empregatício regido pela CLT, é obrigatório ter a CIPA, tá bom? Como que fica organizada essa CIPA? A CIPA ela será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, tá? Depois eu vou anexar a NR5 para vocês darem uma lida na NR5 na íntegra, tá bom? Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em voto secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, assim, é importante que os empregados que forem participar da CIPA, eles realmente tenham o interesse, nesse ato, nessa ação de estar ajudando tanto a empresa quanto os empregadores, quanto os empregados, desculpe. O empregador ele vai designar entre seus representantes o presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares e o vice-presidente. Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e um substituto entre os componentes da comissão, sendo neste caso necessária a concordância com o empregador. Então, o empregador ele vai ter que concordar com essa indicação, tá? Nesse sentido aí do secretário e um substituto. A organização da CIPA, responsabilidades contratadas e contratantes. A contratante e as contratadas, que atuem no mesmo estabelecimento, deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, decorrentes da NR5, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento. Vamos lá. Eu tive um probleminha aqui no som, tive que pausar, não sei se vai dar algum problema aí na gravação. A organização da CIPA no sentido de estabilidade. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo da direção de CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o seu mandato, Então, ele tem que reinar, digamos assim, pelo menos um ano, esse presidente da CIPA. O artigo 482 da CLT fala que demissão por justa causa é aquela que se fundamenta em motivo disciplinar, técnico, econômico e econômico-financeiro, Então, a não ser que essa demissão tenha uma justa causa, aí ele pode ser desligado do cargo em menos de um ano. E o suplente eleito tem estabilidade? Sim, segundo o enunciado do TST, segundo o enunciado do TST número 339. O suplente de CIPA goza de garantia de emprego previsto no artigo 10, incisivo 12, a linha A, ato de disposições constitucionais transitórias. Mandato dos eleitos, ainda no sentido da organização da CIPA. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano, permitida em reeleição. Por exemplo,
Se ele é eleito em 2012, reeleito em 2013, não pode se candidatar em 2014, mas pode se candidatar em 2015. E se eleito, pode se reeleger em 2016. Então, ele pode aí reinar, né? Ele pode presidir por 2 anos, intercala um ano de não poder se reeleger, porém, se no ano subsequente ele entrar, ele pode dar sequência no cargo de reeleição. E quais as atribuições da CIPA? Né? O que a CIPA faz? Por que a CIPA ela é tão importante? Elaborar plano de trabalho, realizar periodicamente verificação nos ambientes e condições de trabalho, realizar após cada reunião a verificação do cumprimento das metas fixadas. Então, quem vai fazer essa fiscalização, digamos assim, né, das normas pactuadas vai ser a CIPA. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Acho que esse é um dos pontos fortes da CIPA, estar trabalhando ali com aquela educação continuada, com aquele ambiente de trabalho, né, que forneça todas as informações para o trabalhador possíveis. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA, bem como de outros programas de segurança e saúde desenvolvidos pela empresa. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, as NRs, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho e normas internas de segurança relativas à segurança do trabalho. Também tem esse apoio aí da CIPA na realização e na supervisão. Participar em conjunto com o SESMIT da análise das causas das doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de soluções dos problemas identificados. Promover anualmente em conjunto com o SESMIT a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né, que é a CIPAT. Participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenções à AIDS e outros programas de saúde. Identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar o mapa de riscos com a participação de maior número de trabalhadores com assessoria, né, da SESMIT. Requisitar à empresa as cópias da CAT, né, sempre que houver. E quais as atribuições do presidente? Convocar os membros para as reuniões da CIPAs é de responsabilidade do presidente. Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMIT as decisões da comissão. Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. Coordenar e supervisionar as atividades de secretária. Delegar atribuições ao vice-presidente. Atribuições do vice-presidente. Executar as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente. Substituir os presidentes nos seus impedimentos eventuais ou nos afastamentos temporários. E quais as atribuições do presidente e vice-presidente em conjunto? O que eles devem trabalhar, né, de forma conjunta em um bem para aquela empresa? Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Delegar atribuições aos membros da CIPA. Promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores da empresa. E constituir a comissão eleitoral, né, para a formação da CIPA anualmente. Quais as atribuições do secretário? Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes. Preparar as correspondências, executar as atribuições que lhe forem dadas. Funcionamento da CIPA no sentido das reuniões ordinárias. Elas deverão ser mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido, durante o expediente normal e em local apropriado, né? No final da reunião, deve-se elaborar uma ata que deve ser assinada pelos presentes, com encaminhamento de cópias para todos os membros. As atas ficarão no estabelecimento à disposição dos agentes de inspeção do trabalho. Então, essa ata ela é muito importante, porque qualquer coisa que seja citada ali, que venha a dar algum problema futuro, essa ata ela vai ser consultada, né, e vai se constar lá de quem estava presente, de quem apoiou, de quem recusou alguma coisa, tem que tudo constar na ata.
O funcionamento da CIPA ainda sobre as reuniões, né? As extraordinárias. Podem ocorrer em qualquer período, não seguem um calendário, deverão ser realizadas quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência, ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal, houver solicitação expressa para uma das representantes legais. Funcionamento da CIPA em relação a faltas. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, tá? No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre seus membros. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação do vice-presidente escolherão um substituto entre seus titulares em 2 dias úteis. Aqui a gente tem um quadrinho, né, explicativo sobre o processo eleitoral, né, a quantidade de dias, né, de convocação, de constituição, publicação, o período dos candidatos se inscreverem, o início da eleição, o término e a posse. Tudo isso tem determinado na NR5, tá bom? Como que vai funcionar esse processo eleitoral? Quais as condições para acontecer esse processo eleitoral? Liberdade de inscrição para todos os empregados da empresa com fornecimento de comprovante, garantia de emprego até a eleição para todos os empregados que se inscreverem. Então, se o empregado ele se inscreve para participar da CIPA, ele não pode ser demitido, tá? Realizar a eleição em um dia normal de trabalho, respeitando os horários dos turnos. O voto ele é secreto, tá? Apurar os votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes do empregador, empregados e comissão eleitoral. Eu usei, né, para estar realizando essa aula para vocês, a norma regulamentadora NR5, o manual da CIPA do Ministério do Trabalho e Emprego do MTE. A CIPA, gente, ela é de suma importância no sentido da biossegurança, porque é uma das comissões que vai atuar dentro do ambiente de trabalho, que vai ajudar a minimizar e a prevenir riscos, né? Riscos, doenças, acidentes, então ela é de suma importância por isso. Eu quis fazer essa aulinha curta, né? Só para dar uma norteada do que é a CIPA para vocês. Vocês vão aprofundar todos esses quesitos na disciplina de enfermagem e saúde do trabalho, mas eu quis dar uma pincelada para vocês, quando a gente cita, né, como eu citei no mapa de risco sobre a CIPA, vocês não ficarem assim meio sem entender. E a gente vai estar fazendo uma atividade sobre mapa de risco, provavelmente na aula que vem, e aí eu vou explicar a atividade direitinho para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus.